Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar continuidade à parte da física elétrica, que eu comecei com vocês, foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre potência elétrica e brilho de uma lâmpada. E vocês vão lembrar que no meio do vídeo eu comento sobre a segunda lei de Ohm. E eu falo, olha pessoal, lá na frente eu vou fazer um vídeo somente sobre a segunda lei de Ohm, que é um tema que o Enem adora cobrar. Já caiu diversas vezes nas provas do Enem, mais recentes inclusive, beleza? Então hoje nós vamos falar da segunda lei de Ohm, que é muito importante. E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que, muitas vezes, a maioria das vezes, vocês estão fazendo os exercícios de circuitos elétricos, vocês veem aquele símbolo de resistência elétrica, né, dentro do circuito, e você sabe que aquilo ali quer dizer um dispositivo que possui resistência elétrica, um resistor elétrico. Beleza? O que vai acontecer aqui? Na segunda lei de Ohm, a gente vai olhar para dentro desse resistor. A gente vai olhar para o corpo, para o dispositivo, para suas propriedades. O tamanho dele em comprimento, a área dele da seção transversal. Nós vamos comentar sobre o material que esse resistor é feito. E isso tudo estará na segunda lei de Ohm. Tranquilo? Então, vamos trocar uma ideia aqui primeiro sobre resistência elétrica. Dá uma olhada aqui. Nós temos aqui um pedaço de um fio, ok? E nesse fio vai existir passagem de corrente elétrica. Dentro desse fio, que pode ser feito de diversos materiais, né? Pode ser de cobre, de alumínio, de ferro, enfim. Esse fio, que é feito de um material, dentro dele existem moléculas, átomos, e tudo isso vai dificultar o fluxo elétrico. Tudo isso vai atrapalhar a corrente elétrica. Daí vem a ideia de resistência elétrica, ok? Quando a corrente bater aqui, ela vai sofrer esses desvios, por isso, inclusive, que o símbolo de um resistor é esse aqui, certo? Então você vê nas questões de circuito elétrico, olhando para um circuito macroscopicamente, que você tem lá o caminho da corrente e um resistor elétrico de resistência R que a corrente elétrica vai atravessar. Então tá bom. Olhando agora para o fio condutor, tá? Que como eu disse, pode ser de cobre ou de diversos materiais. Dentro dele tem moléculas e átomos que vão atrapalhar o fluxo de corrente elétrica. Então, pessoal, eu acho que é bem tranquilo de entender que quanto mais coisas eu tiver aqui dificultando esse fluxo de corrente elétrica, maior será a resistência elétrica desse fio, certo? Bom, então vamos entender uma coisa primeiro. Vamos chamar o comprimento desse fio de L, ok? Então L é o comprimento desse fio. Pensa comigo, se eu tenho esse comprimento aqui, ou o dobro de comprimento, um fio de comprimento 2L, eu acho que faz total sentido a gente pensar o quê? No fio de maior comprimento, essa corrente vai ter mais dificuldade, mais resistência elétrica para enfrentar ali, em todo o seu fluxo. Então faz total sentido a gente pensar que quanto maior for o comprimento de um fio, maior a resistência elétrica desse fio. E é verdade, resistência elétrica e o comprimento do fio são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. Tudo bem, mas vamos olhar agora de uma outra forma. Vamos pensar que nós temos dois fios, um com essa área de seção transversal e outro com essa área de seção transversal, ok? Bom, faz total sentido a gente pensar o quê? Nesse fio mais grosso, que tem uma área maior, que é a área, ok? Nesse que tem uma área maior, quando a corrente elétrica vem, ela tem mais espaço para passar, para desviar desses obstáculos. Então teremos uma corrente, repito, então teremos uma resistência elétrica menor. Então, quanto maior essa área da seção transversal do fio, menor será a resistência elétrica. Então vamos lá. Eu analisei aqui com vocês duas grandezas. Uma representada pela letra L, que é o comprimento desse fio. E eu disse o quê? Se eu aumentar o comprimento, eu vou aumentar a resistência elétrica desse fio. Porque eu tenho um comprimento maior. Eu tenho mais caminho que a corrente elétrica tem que percorrer e enfrentar esses obstáculos. Agora, se eu pego esse fio e aumento a área dele, essa área aqui da seção transversal, eu irei diminuir a resistência elétrica. Ou seja, quanto maior a área, menor será a resistência elétrica, pois ele terá mais espaço para percorrer, beleza? Então, L, que é o comprimento, é diretamente proporcional à resistência elétrica, e A, que é a área da seção transversal, é inversamente proporcional. Ok, além do comprimento e da área, nós temos uma outra grandeza muito importante para poder definir a resistência elétrica desse fio. Qual que é essa grandeza? Bom, essa grandeza, ela é representada pela letra grega Rho. Parece um P, letra grega
ômega Rho, ok? E essa grandeza, que se chama resistividade elétrica do material, como o próprio nome já diz, depende do material. Então, dá uma olhada aqui. Tira um print aqui do quadro que eu vou apagar e colocar as grandezas aqui do lado esquerdo. E agora, nós iremos trabalhar a outra grandeza presente na segunda lei de Ohm, que é representada pela letra Rho e se chama resistividade elétrica. Então, resistividade elétrica. Pessoal, uma coisa muito importante que você precisa entender aqui, ok? A resistividade elétrica, ela não depende do comprimento do fio e muito menos da área da seção transversal. A resistividade elétrica, ela é tabelada de acordo com o material. O cobre tem uma resistividade elétrica, o ferro tem outra resistividade elétrica, o alumínio tem outra resistividade elétrica. Cada material tem a sua resistividade elétrica, ok? Então, muito cuidado quando você se deparar em questões de vestibular com frases do tipo: a resistividade elétrica depende do comprimento do resistor. A resistividade elétrica depende da área da seção do transversal do resistor. Mentira, isso não é verdade. Vamos colocar aqui agora a segunda lei de Ohm. Olha só que interessante. Resistência elétrica é igual a resistividade elétrica vezes o comprimento do resistor, nesse exemplo aqui a gente está usando um fio, dividido pela área da seção transversal do fio, ok? Então, essa fórmula representa para nós a famosa segunda lei de Ohm. E ela diz que a resistência elétrica é igual a resistividade elétrica do material vezes o comprimento do resistor dividido pela área da seção do resistor. Eu coloquei para vocês aquele desenho, vou colocar aqui de novo para a gente olhar para a segunda lei de Ohm. Perceba essa frase que eu acabei de falar que cai muito em prova e é falsa. Resistividade elétrica depende do comprimento do fio? Não. Resistividade elétrica depende da área da seção transversal? Não. A resistividade elétrica, ela depende do material. Somente do material, ok, pessoal? Nada mais. Anota isso aí. Então, se você aumenta o comprimento ou a área, nada vai acontecer com a resistividade. Quem que vai mudar se eu mexer no comprimento ou na área? A resistência elétrica. Essa sim, essa depende dessas três grandezas físicas, ok? Vamos fazer uma análise interessante aqui. Tira outro print aqui. Colocando novamente aqui a estrutura de um resistor, ok? O que que vai acontecer? Eu tenho L, que é o comprimento desse fio. Eu tenho A, que é a área dessa secção transversal. Ok. Muitas provas de vestibular gostam de fazer questões do tipo: o que acontecerá com a resistência elétrica do meu resistor, do meu fio, por exemplo, se eu dobrar o comprimento? Bom, comprimento e resistência são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. Se eu dobro o comprimento, eu também irei dobrar a resistência. Veja, se eu multiplicar aqui por 2, eu também irei multiplicar por 2 a minha resistência. Então, pessoal, se eu dobro o comprimento, eu dobro a resistência. Se eu triplico o comprimento, eu triplico a resistência. E da mesma forma, se eu dividir por 2 o comprimento, fica L sobre 2, eu também divido por 2 a resistência. Se eu dividir por 3 o comprimento, eu também irei dividir por 3 a minha resistência, ok? Então, a análise do comprimento é essa. Já a área é um raciocínio contrário. Veja bem, a área da seção transversal e resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu dobro a área, o que acontece com a resistência? Ela divide por 2. Então, ela cai 2 vezes. Se eu triplico a área, divide por 3 a resistência. Da mesma forma, se eu diminuir a área, ou seja, se eu tiver um fio com essa grossura e diminuir a área, usar um fio mais fino, o que vai acontecer? Se eu diminuir a área, eu irei aumentar a resistência elétrica, certo? Faz total sentido. Estou diminuindo o denominador, eu irei aumentar aqui a resistência elétrica, ok, pessoal? E, obviamente, resistividade elétrica, que é uma grandeza que depende do material, vai mudar a resistência elétrica. Se eu trocar o meu fio, por exemplo, por um fio de material de resistividade maior, a resistência aumenta. Se eu trocar o meu fio, meu resistor, o material do meu resistor, por um material de resistividade menor, a resistência elétrica também irá diminuir, ok? Diretamente proporcional aqui. Galera, agora muita atenção e muito cuidado nesses dois comentários que eu irei fazer aqui. Os dois já apareceram nas provas do Enem. Primeiro é o seguinte: pensa que você vai fazer um projeto elétrico de uma residência e você precisa escolher o material do fio que irá conduzir ali a eletricidade, onde vai passar a corrente elétrica. Você acha que você precisa de um material que o Rho é a resistividade elétrica, é alto ou baixo? Ou seja, você vai escolher um material para conduzir a eletricidade. Você vai escolher um material de resistividade elétrica grande ou pequena. Vamos fazer essa análise aqui. Dá uma olhada aqui no quadro. Eu disse para você o quê? Resistência
resistência elétrica é igual a Rho vezes L sobre A. Tudo bem, então resistência elétrica é resistividade elétrica vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção. Mais uma vez, vamos colocar o desenho do resistor aqui, destacando o L e a área. Ok, vamos pensar uma coisa. Eu preciso de um material que tenha facilidade em conduzir eletricidade. Ou seja, resistência elétrica é algo que dificulta, né? Dificulta o fluxo ali de eletricidade, certo? Certo. Então, é natural pensar que um material que tem que conduzir facilmente precisa ter uma resistência elétrica pequena. Faz total sentido. Então, para ter uma resistência elétrica pequena, é melhor que eu coloque um material de resistividade elétrica pequena. E você vai ver isso muito claramente nas tabelas que tem outra grandeza física, que eu vou explicar para vocês, que é a condutividade elétrica. Olha que interessante. Um material, para ser um bom condutor elétrico, em geral ele precisa de ter resistividade elétrica pequena. Quando a resistividade elétrica é pequena, claro, esquecendo um pouco aqui a questão do comprimento do resistor e da área, tá? Só analisando a resistividade e a resistência. Quando essa resistividade é pequena, em geral eu terei resistências elétricas menores, ok? Então, pessoal, um material que é bom condutor de eletricidade, ele tem resistividade baixa. E isso já apareceu na prova do Enem. O Enem colocou pra gente uma tabela que tinha essa grandeza, a condutividade elétrica. Condutividade elétrica. O que eu quero que vocês entendam aqui? Condutividade elétrica e resistividade elétrica são inversas. E, de fato, você pode relacioná-las da seguinte forma. Uma é o inverso da outra. Então, é claro que materiais que têm uma resistividade elétrica pequena terão uma condutividade elétrica elevada. E os bons condutores de eletricidade, eles precisam ter uma condutividade elétrica alta e, consequentemente, uma resistividade elétrica pequena. Tranquilo? Então, lembrem-se, se aparecer uma tabela no Enem com a grandeza resistividade elétrica e você tiver que escolher o melhor condutor de eletricidade, escolha o material de menor resistividade elétrica, porque quanto menor a resistividade elétrica, maior será a condutividade elétrica. E esse material será um melhor condutor. Tranquilo? Lembrem-se disso. Galera, então para fechar a aula, eu vou analisar com vocês a unidade no sistema internacional da grandeza resistividade elétrica e depois vamos fazer um exercício da prova do Enem, beleza? Então dá uma olhada aqui. Quando eu quero analisar a unidade de uma grandeza física, eu preciso isolar ela na minha equação. Então se eu isolo o Rho, ele fica igual a resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Então, resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Portanto, a unidade de resistividade elétrica será a unidade de resistência vezes a unidade de área dividido pela unidade de comprimento. Se eu fizer essa análise toda no sistema internacional, resistência é dada em ohms, área é dada em metros quadrados e o comprimento é dado em metros. Eu posso aqui simplificar e eu chego na seguinte unidade. Ohm vezes metro. Essa é a unidade no sistema internacional de resistividade elétrica, ok? Uma observação é a seguinte: ohm vezes metro é a unidade de resistividade elétrica no SI, no sistema internacional. Porém, pode ser que a prova te dê uma tabela fora do SI. Por exemplo, quilo-ohm vezes metro ou ohm vezes milímetro. Enfim, isso você tem que ter muita atenção na prova para não colocar um valor errado, beleza? E agora, para fechar a aula, vamos resolver um exercício muito famoso da prova do Enem, que eu vou colocar aqui para vocês e ler junto de todos. Vamos lá. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Inclusive, eu disse isso para vocês no vídeo de brilho de uma lâmpada potência elétrica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então tá, continuando. Transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Beleza. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Grifem isso, inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material, ou seja, não vai mudar o Rho, de mesmo material e com... Vamos analisar, pessoal. Nesse exemplo, ele quer fazer uma adaptação para que o seu chuveiro de 110 volts possa ser instalado em uma tensão elétrica de 220 volts sem sofrer nenhuma alteração na potência. Galera, então vamos relembrar aqui do primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal de brilho de uma lâmpada potência elétrica. Lá eu coloquei para vocês 3 fórmulas de potência.
potência é tensão vezes corrente, potência é resistência elétrica vezes corrente elétrica ao quadrado e potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica. E eu disse para vocês o seguinte, lá naquele vídeo, se eu coloco uma lâmpada que foi fabricada para 110 volts, a condição nominal dela é 110 volts. Se eu tentar ligar ela em 220 volts, só tiro a lâmpada da tomada de 110 e coloco na tomada de 220. Olhando para as fórmulas de potência, vocês sabem muito bem que eu não vou mudar a resistência elétrica da minha lâmpada. Por quê? Eu só estou tirando ela de uma tomada e colocando em outra. Portanto, quando eu olho, por exemplo, para a segunda lei de Ohm, que é o tema da aula, ao tirar a lâmpada de uma tomada e colocar em outra, eu não estou mudando nenhuma propriedade da lâmpada e, portanto, a resistência elétrica dela não vai mudar, ok? Então, eu recomendei naquele vídeo que vocês utilizem essa expressão para fazer essas análises. O que vai acontecer com o brilho se eu trocar uma tensão elétrica tal para outra tensão elétrica? Por quê? Porque aqui eu tenho uma grandeza física constante e a outra grandeza física que claramente está variando no exercício, eu tenho ela aqui relacionada com a potência, ok? Então, olhando para essa fórmula, pessoal, vocês veem o que? Se eu tentar ligar a minha lâmpada, a minha misteira, o meu chuveiro, qualquer dispositivo que possua resistência elétrica, em uma tensão 2 vezes maior, uma tensão que é o dobro, perceba, tensão elétrica está ao quadrado. Então, se eu dobro esse cara, eu iria quadruplicar a potência. Então, ao dobrar a tensão, eu iria quadruplicar a potência elétrica. Porém, como vocês sabem, isso não irá acontecer. Por quê? Se o seu dispositivo foi projetado para 110 volts, com certeza ele não irá aguentar dissipar uma potência 4 vezes maior. É muito mais calor. As coisas irão derreter. E a gente fala, por exemplo, que o seu secador de cabelo vai queimar, a sua lâmpada vai queimar, o seu chuveiro vai queimar, tá bom? Então a gente sabe que isso naturalmente não irá acontecer, porque vai queimar, não vai funcionar. Nesse exercício, o que ele pediu que você fizesse? Ele disse, olha, eu preciso fazer adaptações para que eu consiga pegar esse dispositivo que foi projetado para 110 e colocá-lo para funcionar sem alterar a potência em 220 volts. Galera, vamos raciocinar um negócio aqui. Ele disse que é de mesmo material, então não serão permitidas alterações na resistividade elétrica, porque ela depende do material. Então a gente pode mexer ou no comprimento ou na área. Mas vamos tentar entender melhor, antes de chegar na segunda lei de Ohm, o que a gente tem que fazer aqui, ok? Então presta atenção. Deixa eu escrever de novo essa fórmula aqui. Potência é tensão ao quadrado dividido por resistência. O que acontece aqui, pessoal? Eu quero pegar esse dispositivo de 110 e ligá-lo em uma tensão elétrica que é o dobro. Bom, se a tensão elétrica é o dobro, como ela está ao quadrado, o que eu vou fazer aqui com esse meu numerador? Eu irei aumentar 4 vezes, porque eu estou dobrando um cara que está ao quadrado. Então, eu irei aumentar todo esse denominador, esse numerador em 4 vezes. Ok, como ele disse que você quer manter a potência inalterada, é claro que eu terei também que aumentar a minha resistência elétrica em 4 vezes. Porque se eu aumento o numerador em 4 vezes, aumentando o denominador também em 4 vezes, isso aqui fica elas por elas e a potência ficará inalterada, ok? Bom, então a gente já viu que, para manter a potência inalterada, substituindo essa tensão elétrica, eu preciso, aumentar 4 vezes a minha resistência elétrica. Agora vai ficar tranquilo. Por quê? Se eu preciso aumentar aqui 4 vezes a minha resistência elétrica, e ele já disse que eu não posso mexer no material, eu tenho 2 alternativas. A primeira delas é colocar um fio 4 vezes maior. Ou seja, em vez de ter um resistor L, eu vou ter um de 4L, beleza? Ok. Outra alternativa seria colocar aqui um resistor de área 4 vezes menor. Com isso, eu também irei aumentar a minha resistência em 4 vezes. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aqui para a questão. Letra A. Dobro do comprimento do fio? Não. Metade do comprimento do fio? Não. Metade da área da seção reta? Não. Quádruplo da seção reta? Também não. Quarta parte da área da seção reta do fio? Aí sim. Por quê? Se eu diminuir aqui, 4 vezes, eu teria a quarta parte da seção reta do fio. Com isso, eu vou quadruplicar a minha resistência e, com isso, eu vou manter a minha potência inalterada. Beleza, pessoal? Então, resposta letra E.
Pessoal, então foi isso. Esse tema da aula de hoje é extremamente importante para a prova do Enem. Muito cobrado, ok? Então estudem, façam exercícios que a chance dele aparecer na prova é muito grande. Lembrem-se, a resistência depende do material, que é a resistividade elétrica, do comprimento do resistor, da área da seção transversal desse resistor, ok? E não esqueça jamais, a resistividade só depende do material. Então, se você ler a resistividade depende do comprimento ou depende da área, isso é falso. Eu já vi isso em muitas provas e vocês não podem errar. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário, curtir o vídeo, compartilhar e lembre-se que toda semana a gente vai colocar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Não esqueça daquele comentário, eu quero o PDF. No final, mais próximo da prova do Enem, eu vou fazer um PDF e vou mandar para vocês aqui com as principais dicas, palavras-chave para vocês aumentarem aí a pontuação de vocês na prova de Física e Matemática do Enem. Tranquilo? Abração para vocês!